Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amir Somoge, sou sócio da Esportes Velho Marketing Esportivo e venho aqui trazer mais uma grande novidade, um bate-papo muito legal. Convidei hoje Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, e Eduardo Dias, CEO da Futuri, que são duas pessoas que eu respeito muito, conhecem muito, e vamos poder debater um pouco sobre os desafios do futebol contemporâneo e um tema que eu acho que é fabuloso para os dias atuais, que é a eficiência do futebol. Como vencer com menos recursos. Então, nós vamos falar muito sobre as finanças do Grêmio, números muito positivos que o Grêmio apresentou, por isso que o Carlos está aqui conosco. E eu quero ouvir também do Eduardo um pouco sobre uma análise que eu trouxe, comparando um pouco o Grêmio com o Flamengo, comparando dados de clubes europeus, mostrando que a eficiência do futebol talvez seja o ponto fundamental para a evolução de clubes, aqueles que não têm tanta receita e que conseguem trabalhar de forma mais eficiente. Então, primeiro, Carlos, Eduardo, muito obrigado pela presença. Queria ouvir uma palavra inicial de vocês para a gente poder começar. Perfeito. Então, começando por mim, Amir, Eduardo, um prazer participar desse bate-papo com vocês para discutir, primeiramente, a questão das finanças do Grêmio e também os desafios que nós, que trabalhamos nesse mercado do futebol, temos para o futuro, né, diante desse quadro de incerteza que nós vivemos atualmente em virtude da pandemia da Covid-19, que com certeza vai modificar bastante todas as dinâmicas e relações em todos os mercados e principalmente nesse nosso mercado de atuação, que é o mercado do futebol. Amir, muito obrigado pelo convite. Uma honra também estar aqui com a Amodeu para aprender sobre o jogo com vocês. O que está acontecendo agora, na verdade, Amir e Amodeu, é uma antecipação de cenários. Nenhuma década da indústria do futebol vai haver tanta mudança na ordem de grandeza dos clubes como a próxima década. E a gente pode conversar aqui, inclusive, sobre um momento que já iniciou a próxima década, que já iniciou essa mudança. Foi bem antes da Covid. Muito legal, obrigado. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom, não só para torcedores gremistas, mas também para aqueles que gostam de gestão e querem entender o futuro dos negócios do futebol nos próximos anos, que é realmente um dos desafios que nós temos pela frente em termos de negócio. Então, para começar, né, o Carlos até antecipou um pouquinho, sobre a questão dos números do Grêmio. O Grêmio vem apresentando uma gestão muito eficiente, muito equilibrada. Números realmente de 2019 mostram essa consolidação de uma tendência que o clube já vem fazendo, e o Carlos vai poder falar um pouco para a gente das dificuldades, dos desafios. Então, para começar, um faturamento de 440 milhões, e eu acho que é super legal mostrar que o clube cresceu mesmo com a queda nas transferências, né? Um dado importante, receitas de sócios, receitas de royalties, receitas de patrocínios, todas cresceram. Então, em termos de receita, foram 181 milhões em TV, 108 milhões em transferência de jogadores, 83 milhões em sócios, que é um número impressionante, 37 milhões em patrocínios e 19 milhões de royalties. Para destacar ainda, acho importante falar que o Grêmio tem essa questão da arena, então ele está jogando hoje com um orçamento 40, 50, 60 milhões inferior a outros clubes, como o próprio Inter, ou o próprio Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Então, é um grande desafio para o clube. E eu acho que o dado mais legal é mostrar o equilíbrio, né, o crescimento dos custos com o futebol, 311 milhões, o maior valor da história do clube, saltou de 260 em 2018 para 311 em 2019, e mesmo assim fechando com 22 milhões de lucro, né, o superávit de 22, em 4 anos, um acúmulo de 122 milhões. Então, o Carlos vai poder falar muito para a gente como ele conseguiu, né, como a equipe do Grêmio está conseguindo trabalhar esses números num ambiente difícil, né, com receitas de TV bem menores do que outros clubes, com patrocínios menores, mas mesmo assim um super equilíbrio. Acho que um outro aspecto que eu queria dividir aqui com todos é uma análise que eu fiz falando um pouco da eficiência para competir com os gigantes. Então, eu peguei o exemplo do Atlético de Madrid, que é um clube que se reestruturou, assim como o Grêmio, assim como o Flamengo, mesmo o Palmeiras, clubes que vieram de uma reestruturação. Então, a diferença, por exemplo, de faturamento do Atlético de Madrid para os gigantes, Barcelona e Real Madrid, que já foi de quase 5 vezes, agora está em 2 vezes e 25. Ainda é muito alto, mas as mudanças, né, do cenário de direito de transmissão na Espanha permitiram isso. E a mesma coisa vale para os gastos salariais, que a diferença entre Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, que era de 3,22 em 2012, agora está em 2,30. E um dos pontos fundamentais para o Atlético de Madrid poder competir foi ele ter crescido muito no que eles chamam a canteira, né, categoria de base, parecido com o que aconteceu com outros clubes brasileiros. Então, em 9 anos,
o Atlético de Madrid fez mais de 260 milhões de euros em venda de atletas. E para fechar essa comparação, trago o Bayern de Munique versus Borussia Dortmund, também tinha uma diferença razoável, chegou a 2,08 e agora está em 1,98. Na média, o gasto salarial do Borussia é 2 vezes menor que o do Bayern de Munique, por exemplo. E aí chegamos ao ponto que me interessa para o bate-papo de hoje. Queria ouvir o Carlos e depois o Eduardo sobre isso. A questão de Flamengo versus Grêmio. Então, por exemplo, em 2012, a diferença de receita entre Grêmio e Flamengo era de 0,91. O Grêmio chegou, inclusive, a passar o Flamengo, né, em alguns aspectos. E aí essa diferença cresceu demais e hoje essa diferença tem mais de 2 vezes. A mesma coisa o gasto do futebol. Enquanto o Grêmio, que atingiu o maior gasto do futebol em 2019, 311 milhões, viu a diferença com o Flamengo crescer para uma diferença agora de 2 vezes. Então, o que eu queria ouvir de vocês? Primeiro, Carlos, esse desafio que é administrar o Grêmio fora do eixo Rio-São Paulo, com todas as questões que eu levantei, e depois, né, Eduardo, a gente pode entrar nessa discussão que eu queria também ouvir do Carlos, como ganhar, como gerenciar um negócio com menos recursos, como ser mais eficiente com menos recursos. Obrigado aí pela participação de vocês. Perfeito. Bom, eu diria que os resultados, primeiramente, né, Amir e Eduardo, que você colocou na tela, eles são fruto de um modelo de gestão que o Grêmio passou a implementar já a partir de 2015. Naquele momento, o nosso atual presidente, no seu primeiro mandato, o presidente Romildo, com o seu conselho de administração, chegaram no clube com o clube muito debilitado do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, uma pressão muito grande de fluxo de caixa no curto prazo, né, despesas ordinárias muito acima das receitas ordinárias do clube, né, o que é muitas vezes uma questão normal, entre aspas, no futebol brasileiro, né? E, naquele momento, se tomou uma decisão estratégica muito importante no Conselho de Administração do Grêmio, que era iniciar um processo de reestruturação administrativa, financeira e do modelo de gestão do clube. Com isso, o clube passou a adequar todas as suas despesas ao montante de suas receitas ordinárias, passou a tratar um conceito orçamentário com muito mais seriedade, teve na implantação do SAP como ERP de gestão um passo também importante no sentido de organizar os processos internos, sedimentar o fluxo de informações e o fluxo de processos, e com base nisso passou a investir muito fortemente na categoria de base, uma vez que não teria condições de investir em grandes atletas, em jogadores renomados, com salários muito altos, passou a olhar para a categoria de base de uma forma diferente, com um grau de atenção muito maior, um grau de investimento também crescente na categoria de base e reestruturando todas as suas questões internas. A partir disso, em 2016, passou a colher resultados também desportivos, né? Através do pentacampeonato da Copa do Brasil. Em 2017, tivemos a Copa Libertadores da América, o tricampeonato da Copa Libertadores da América. Em 2018, retomamos a hegemonia do futebol no Rio Grande do Sul, que não tínhamos já há alguns anos. E em 2019, repetimos esse cenário no futebol gaúcho. Tivemos também o êxito na Recopa em 2018. Então, esse trabalho, esses números todos que o Grêmio tem, eles são fruto de uma visão estratégica, de um objetivo estratégico muito importante do Grêmio, que é criar um conceito de gestão responsável, ou seja, precisamos olhar para o clube de modo plurianual, a gente precisa olhar para o clube num horizonte de médio e longo prazo e não apenas no curto prazo, sem deixar de lado o protagonismo desportivo. Então, nós precisamos encontrar o melhor equilíbrio entre a responsabilidade de gestão, a responsabilidade financeira, a responsabilidade orçamentária com o protagonismo desportivo. E esse protagonismo desportivo a gente também entende que ele é muito importante através da sedimentação do nosso trabalho na categoria de base. E indo ao encontro da tua pergunta e buscando encontrar uma das respostas para ela, eu diria que para quem atua fora do eixo Rio-São Paulo e tem
cotas de televisão menores do que o eixo Rio-São Paulo. Tem, por exemplo, zero de receita de bilheteria, que é o que nós temos, contra 110 milhões, por exemplo, orçado de receita de bilheteria para 2020, no caso do Flamengo, né? Fazendo a comparação Grêmio-Flamengo. A gente tem uma diferença só nesse quesito de 100 milhões de reais. Né? Ou seja, é uma diferença astronômica. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Tem um trabalho muito sério de investimento na categoria de base. Nós, com as receitas que nós temos, nós não teríamos condições de contratar um Arthur na plenitude profissional, o próprio Everton, um Luan, Pedro Rocha, o Wallace, que foram exemplos de atletas oriundos da categoria de base, nesta modelagem iniciada em 2015, né, de lá para cá, que vieram para o time principal, trouxeram um desempenho desportivo e resultados desportivos favoráveis ao clube e que puderam depois seguir as suas carreiras em nível nacional ou em nível global, trazendo também recursos financeiros para que o clube possa reinvestir esses valores de novo na categoria de base e complementarmente no futebol. Falando especificamente dos números de 2019, é importante citar que todas as nossas receitas ordinárias, aquelas receitas que são relevantes para a sustentabilidade, para o custeio do clube, né, no seu cotidiano, todas elas sofreram um incremento importante. Seja a receita de royalties, a receita de quadro social, a receita de patrocínios e também de direitos de televisão. As receitas de venda de atletas, de transferência, como você disse, teve aí um retrocesso. Nós tivemos um ano de 2018 que foi excepcional nesse sentido, né? Então caímos um pouco nisso, mas essa queda foi compensada pelo aumento das demais receitas, que são receitas permanentes, são receitas sólidas, são receitas corriqueiras e que ajudam e contribuem demais para o clube, nesse momento, criar um processo de estabilização. E com isso tivemos aí, pelo 4º ano consecutivo, um resultado de superávit. Muitas vezes a gente ouve os torcedores dizerem que o clube não pode ser um banco, né? Não é uma instituição financeira para gerar superávites sucessivos e ninguém quer ser campeão de balanço, sim quer ser campeão em campo. E eu sempre procuro dizer que quanto mais sólido a gente for financeiramente, mais sólido nós formos economicamente, mais condições de investir na nossa atividade fim, que é o futebol profissional, a gente vai ter. Então, mais condições nós vamos ter de seguir o protagonismo desportivo e alcançar esse equilíbrio entre a responsabilidade de gestão e o protagonismo desportivo. Muito legal, Carlos. Muito bom mesmo. Só como música dos meus ouvidos, porque, claro, todo mundo quer ser campeão, mas o futebol brasileiro chegou num patamar onde todo mundo gastou muito, muito mesmo e não está equilibrado. Então, é muito bom saber que um clube pode ser campeão com equilíbrio. Temos exemplos como o Grêmio, o Atlético Paranaense, o mesmo Flamengo, que vem fazendo um bom trabalho. Então, Eduardo, eu queria ouvir de você um pouco essa visão que o Carlos coloca muito clara de uma gestão eficiente, qualificada, e a sua visão do futebol contemporâneo. Para quem não sabe, o Eduardo talvez seja hoje o maior pensador hoje do futebol moderno, contemporâneo no Brasil. É verdade, as pessoas respeitam muito a sua opinião, e é por isso que você está aqui. Eu queria muito ouvir o que você tem a dizer, não só sobre o Grêmio, sobre os desafios do futebol brasileiro, né, nesse novo milênio. Falar sobre o Grêmio não é falar sobre o futebol brasileiro em geral, né? O Grêmio hoje é uma exceção e o Grêmio, nessa questão que tu levantasse, Grêmio contra o Flamengo, parece que o Grêmio agiu mais ou menos como a questão Davi Golias, né? Quando o Davi ganhou de Golias, não foi a estratégia usada foi ter lutado com armas diferentes. E eu acho que é isso que é importante. Se o Grêmio está aqui na ponta do país, no Brasil, eu estou aqui em Porto Alegre também, é diferente de encarar o mercado nacional como o Flamengo tem. Então, o Grêmio lutar com armas diferentes fez com que ele se aproximasse do Flamengo em faturamento. E essa dicotomia negócios versus performance esportiva não existe, porque no mundo de determinismo econômico nas competições, elas precisam estar juntos. Tu vai chegar aonde o teu orçamento te levar. Isso é muito importante. E o Amodeu falou um aspecto fundamental nisso. Análise de mercado e scouting. Gerar jogadores que o mercado quer buscar. O Brasil foi contaminado pelo tão conhecido por ti, Amir, La Masia, né? Todo mundo quer ter a La Masia, todo mundo quer formar jogadores no mesmo modelo que o time principal. Só que esquecem que aqui no Brasil os treinadores trocam de 3 em 3 meses. Então, não tem como criar esse modelo. E mais do que isso,
O Barcelona vende jogador para quem? O Barcelona não vende jogador. O Barcelona cria jogador para o seu clube principal, para o seu time principal, porque esse é o modelo de negócio do Barcelona. O Ajax cria jogadores para o mercado. E aqui no Brasil é importante, e a gente faz scouting também no Futre, e a gente já identificou que mercado tem padrão de compras. A gente acha que é tudo um caos, mas na verdade ligas, regiões, clubes, inclusive, têm o seu perfil de jogador para qual eles contratam. Então, no desenvolvimento de jogadores, na análise de mercado e scouting de jogadores de base, consegue já identificar qual o jogador que tem mercado e que tipo de jogador o mercado busca. O Benfica fez isso, Amir. O Benfica não pode lutar contra os grandes clubes da Europa, mas ele foi nesses clubes, visitou os departamentos profissionais desses clubes e perguntou para eles: que jogadores vocês precisam daqui a 3 anos? E foram lá desenvolver esses jogadores. E hoje o Benfica consegue, de alguma maneira, em nível econômico, ir adiante. E eu sei que o Grêmio até tem fazer uma venda de peixe aqui, tem um podcast do Futre com o Francisco Barleta, do departamento de base do Grêmio, e ele menciona isso. Ele menciona que o Grêmio está conectado com o mercado mundial no desenvolvimento de jogadores. Isso é fundamental. Estabelecer a base como uma fábrica de jogadores, não apenas para trazer, como a torcida imagina, né? Quando sobe um jogador da base, a torcida já acha que vai chegar o novo Ronaldinho Gaúcho, o novo Maradona, todos querem, mas ninguém avalia que os jogadores, nota 6, 7, 8, que os clubes vão buscar no mercado, são muito importantes na composição do grupo, e não existe só um mercado top na Europa. Existe mercado da Ásia, existe mercado secundário da Europa, existe MLS agora, que está fazendo uma conexão comercial interessantíssima com a Europa. Então, fabricar esses jogadores é muito importante para dar esse salto no faturamento. Outra coisa, conteúdo. Conteúdo é muito importante. A gente vê agora empresas desesperadas para gerar conteúdo e fazer uma conexão digital com os clientes de uma hora para outra. Isso não é assim. Isso tem que ser feito por profissionais. Eu posso até dar um exemplo prático aqui de um amadorismo gritante que aconteceu. Foi quando a Ivete Sangalo fez a sua live e transmitiu através do seu canal do YouTube e pelo Multishow, só que a Globo restringe conteúdo do Multishow no YouTube. E os robôs do YouTube derrubaram a live da Ivete no canal da Ivete. Então, tudo isso tem que ser feito por profissionais. E agora é hora dos profissionais. Quem vai tirar os clubes da crise pós-Covid não são as mesmas pessoas que trouxeram os clubes até aqui. Como eu falei, isso é uma antecipação de cenários. E eu posso dizer para vocês que a próxima década, como eu já falei na abertura, vai ser que vai haver a maior mudança de grandeza de clubes, na ordem de grandeza dos clubes, talvez desde 71, quando começou o Campeonato Brasileiro moderno. E isso começou já em 2015, quando o CEO da ESPN, numa reunião de acionistas, disse o seguinte: olha, temos um pequenininho problema aqui esse ano. Perdemos 3 milhões de assinantes em 2015. E por que eles perderam esses 3 milhões de assinantes? Tem um primeiro motivo: celular. Absurdo conteúdo consumido por celular, que é maravilhoso para assistir a série da Netflix, mas não é nada confortável para assistir futebol. Outra coisa, o futebol saiu do balcão de esportes. Sabe o balcão de esportes? Ele não existe mais. Agora é balcão de entretenimento. O Grêmio está jogando, neste momento, contra o Los Angeles Lakers. O Grêmio está jogando, nesse momento, contra o Patriots. O Grêmio não está jogando contra o Inter, o Grêmio não está jogando no Campeonato Gaúcho contra o Lajadense. Não é isso. Os clubes de futebol, queiram eles ou não, saibam eles ou não disso, hoje eles são empresas de entretenimento. O presidente da La Liga já definiu como é o modelo de negócio da La Liga. Nós somos uma empresa de tecnologia focadas em entretenimento. Então, conteúdo. O 5G vem aí, vai mudar a relação do consumidor do futebol dentro de estádio. Análise de mercado, scout, profissionais no comando dos clubes. Hoje em dia, ainda se vê no Brasil, políticos, dirigentes políticos no comando do futebol, da atividade fim da empresa, do clube. E isso é um absurdo, porque são pessoas que não têm nenhum relacionamento com a indústria do futebol.
E eu falei aqui indústria do futebol, esse é um outro ponto, Amir. Os clubes entre si entenderem que eles precisam elevar o faturamento dos seus clubes, sim, mas o da indústria do futebol. Entender o futebol como business, como negócio, como uma indústria. Os clubes geralmente são preocupados com o jogo do próximo domingo. Nós precisamos ganhar o jogo do próximo domingo. Esqueçam o jogo do próximo domingo. Pensem como uma indústria do futebol. Para o Inter, é muito importante que o Grêmio vá muito bem, contrate grandes jogadores para aumentar esse relacionamento, essa competição entre os clubes. É bom que o Flamengo cresça. O ruim para o Inter, para o Grêmio, para o Flamengo, para toda a indústria do futebol, é a situação do Botafogo, é a situação do Vasco, é a situação do Fluminense, é a dívida absurda do São Paulo. Isso é terrível para os clubes. Então, quando o São Paulo ou um grande clube contrata um jogador em fim de carreira, milionário, para lotar o aeroporto, como a gente chama aqui no Sul, os outros clubes têm que se preocupar. Por favor, não faça isso, porque, afinal de contas, a indústria do futebol precisa dos clubes de vocês forte. Invistam em scout, invistam em tecnologia, invistam em conteúdo. Todos precisam crescer. Então, isso é uma questão muito importante. Os clubes pensarem como uma indústria, que fazem parte de uma grande indústria que movimenta muito dinheiro, tem grandes torcedores, e aí entra no que tu falaste, Amir. Se a gente tem público, se a gente tem dinheiro, se a gente tem grandes players, a ineficiência e a política acaba com tudo isso. Muito legal. Eu queria ouvir do Carlos exatamente isso, os desafios, porque o Carlos é um executivo, profissional, ele cuida como se ele fosse CEO de uma grande empresa, ele cuida de uma empresa de 440 milhões de faturamento, então é uma responsabilidade muito grande. Então eu queria ouvir do Carlos esse desafio, quer dizer, como o Grêmio enxerga essa questão da mudança de estrutura jurídica, se o Grêmio seguiria esse caminho, ou se a profissionalização vai ser mais aos moldes de Barcelona e Real Madrid, se o Grêmio acredita nisso, e segundo, quais são os desafios, por exemplo, para o CEO de um clube como o Grêmio poder liderar essas alternativas de gestão dentro desse ambiente político que assola aí o futebol brasileiro? Perfeito. Para responder a tua pergunta, eu primeiro preciso comentar com vocês que a minha situação ela é um pouco mais complexa, porque eu tenho diferentes chapéus. Né? Primeiro, eu sou gremista desde sempre, né? Venho de um histórico de família gremista e tudo mais. Fui um agente político do clube durante muito tempo, né? Fui presidente de grupo político, fui secretário do Conselho Deliberativo, fui secretário-geral do clube, cargos todos esses políticos. Sou conselheiro licenciado das minhas funções no clube e desde 2017 atuo como CEO do Grêmio. Então, assim, primeiro, é um exercício importante de separar os diferentes chapéus. Então, desde 2017 eu coloco o chapéu de executivo e como tal preciso atuar, né? Mas o fato de eu ser egresso, né, do mundo político, isso traz um certo benefício pelo fato de eu conhecer a dinâmica das discussões, dos debates políticos e dos movimentos políticos dentro do clube. Então, isso permite que, muitas vezes, eu tenha compreensão do efeito de cada uma das decisões que, executivamente, nós vamos tomar no ambiente político. Né? Porque sempre, sem nenhuma exceção, toda a decisão que é tomada no ambiente executivo, ela produz, sim, um reflexo no ambiente político. Então, isso a gente precisa mensurar sempre. Então, esse é um grande desafio. Com relação à questão da modelagem jurídica, eu tenho dito e me manifestado que, primeiro, os grandes clubes brasileiros são todos eles constituídos sob a modalidade jurídica de associações sem fins lucrativos, né? Tem quadros sociais, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, ou programas de sócio-torcedor muito consistentes, assim, com um volume muito importante de fãs. Né? Não acredito, pela questão cultural, que esses grandes clubes brasileiros migrem para o modelo de clube-empresa. Tá? Acredito que esse modelo de clube-empresa, inclusive o existente, com o projeto de lei aprovado e tudo mais, ele pode ser aplicável a clubes médios e, eventualmente, a clubes ainda chamados grandes, mas com estágio quase de irreversibilidade e irrecuperabilidade do ponto de vista econômico e financeiro dentro da modelagem atual. Mas, para mim, o mais importante nesse contexto
passa longe da modelagem jurídica. Se nós estamos falando de uma sociedade anônima, se nós estamos falando de uma sociedade limitada, ou se nós estamos falando de uma associação sem fins lucrativos. Passa pela prática de gestão e pela consciência estratégica do modelo de governança que é adotado pelo clube. Simplesmente a gente mudar o modelo jurídico, criar determinadas travas que obrigam a ter um conselho de administração formado desta ou daquela maneira, não significa dizer que as pessoas que estarão naqueles cargos, que ocuparão estas posições, terão uma visão profissional em relação ao tema, que as práticas de governança serão adequadas. Então, para mim, muito antes da gente falar de modelagem jurídica da estruturação dos clubes de futebol, a gente tem que falar das práticas de gestão dos clubes de futebol. Se não houver modificação nas práticas de gestão, na visão estratégica sobre a gestão dos clubes, eu diria que, independentemente do modelo, o clube em si não vai conseguir sobreviver com saúde nesse novo momento da economia, da indústria do futebol, que é como disse o Eduardo, e concordo plenamente com ele, acho que a manifestação do presidente da La Liga no contexto de mercado de entretenimento foi numa abertura de um World Football Summit, eu acho que 2017 ou 2018, que ele falou exatamente sobre isso, que o negócio dele não era futebol, e sim entretenimento como um todo, e a gente precisa ter essa visão. Trabalhar dentro de um contexto com agentes políticos e profissionais, eu diria que, dependendo da forma como você estruture e diferencie os papéis, isso pode ser um fator crítico de sucesso e não de insucesso. No Grêmio, eu diria que nós tivemos boa parte do fator crítico de sucesso da nossa modelagem de gestão nos últimos anos foi a perfeita compreensão entre os profissionais e os políticos do papel de cada um nesse cenário. Ou seja, nós, executivos, termos a compreensão e o entendimento de que o que nos cabe é operar o clube, né, executivamente, com base nas diretrizes que são determinadas pelos agentes políticos. E os agentes políticos terem a compreensão do seu papel institucional e não operacional no clube. Então, nós conseguimos ter, nesse entrosamento, nessa compreensão e nesse alinhamento de visão entre agentes políticos e executivos do clube, uma simbiose muito boa. E, através dessa simbiose, a gente conseguiu ter decisões sempre preservando a paixão, preservando a emoção, que são extremamente importantes para o contexto de inspiração do negócio, mas trazendo racionalidade a esse processo. Dando aqui um exemplo, processos de contratação. Por óbvio que com processos de contratação em qualquer clube brasileiro, um agente político que eventualmente possa ter um mandato encerrando no final do ano, ou que tem um cargo que independe de mandato, é por indicação e depende de resultado desportivo, o que ele vai buscar é ter os melhores jogadores para que ele consiga ter o resultado desportivo, mesmo que, por vezes, isso possa afetar a tua condição econômica ou a tua condição orçamentária. Quando a gente cria uma modelagem onde os processos de contratação são avaliados conjuntamente por uma equipe multidisciplinar, com agentes políticos e executivos, a gente consegue olhar o clube, como eu falei antes, de modo plurianual e a gente consegue, sim, entender que eu preciso dar condições como executivo e como responsável, como CEO no clube, dar condições de que a gente possa, sim, contratar jogadores extremamente competitivos e que agreguem, porque o nosso objetivo fim é o protagonismo desportivo, mas preciso trazer a racionalidade de dizer que não posso fazer isso a qualquer preço e que a gente precisa fazer isso de modo organizado, não apenas economicamente no valor que vai ser pago, mas como financeiramente, no que se refere ao ajuste de fluxo de caixa do contrato desse profissional ao longo do período que ele estará conosco. Esse é um exemplo, entre N outros, que a gente aqui pode trazer, de situações onde o equilíbrio, e volto a dizer essa expressão, o equilíbrio entre o papel dos políticos e o papel dos executivos é que tem sido um fator crítico de sucesso no Grêmio.
Muito legal. Eduardo, estamos partindo para o final. Eu queria ouvir de você quais são os desafios do futebol brasileiro nesse momento, não só da Covid, mas nessa competitividade internacional, nessa questão de baixa qualificação do produto, internacionalmente falando. Então, eu queria ouvir um pouco de você, sua visão sobre o futebol brasileiro e os desafios para o futuro que nós vamos ter que enfrentar. Essa questão que o Amodeu citou é muito importante. Cada vez que eu leio mais, cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu viajo mais para visitar clubes e federações, as minhas certezas vão todas derretendo, né? Quando eu não fazia isso, eu tinha mais certezas antes. Mas um ponto muito importante é diminuir a camada política dos clubes no tocante a decisões do dia a dia, decisões estratégicas. Como a gente tem departamento de scout, a gente faz cursos de análise de desempenho aqui no Futre, a gente tem muito contato com scouters do Brasil inteiro, e muitos deles nos referem que nos clubes estão fazendo trabalho, quando leem pelo jornal, o clube acabou de contratar um jogador. Contratou um jogador sem passar pelo departamento de análise de mercado e scouting do clube, porque certamente aquele jogador vai trazer votos para a eleição do fim do ano. E essa questão, essa contaminação política, ela acaba com os clubes. É legal que toda vez que se fala em profissionalização dos clubes, os defensores do modelo associativo falam em Barcelona e Real Madrid, sem nenhum conhecimento, porque afinal de contas a estrutura executiva do Barcelona e do Real Madrid são absolutamente profissionais. São absolutamente profissionais. E eu posso dar um grande exemplo aqui também, a Juventus. Bom, o futebol italiano não é tão diferente do futebol brasileiro, na verdade. Mas a Juventus, quando teve aquele escândalo e caiu para a segunda divisão por conta das questões de manipulação de resultado, a nova geração da família, dona da Juventus, assumiu o clube, e eram jovens que tinham ido estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, estudar como fazer os negócios da família prosperarem. Eles simplesmente afastaram primos, tios, sobrinhos de toda a execução do clube e trouxeram os melhores profissionais do mundo. Se o meu clube contrata o melhor camisa 10 possível, eu preciso contratar o melhor profissional de marketing possível. Se o meu clube contrata o melhor zagueiro possível, ele precisa contratar o melhor diretor de tecnologia possível. Então, a questão do profissionalismo é fundamental. A camada política precisa ser reduzida. E eu tenho conhecimento da camada política. Eu sou conselheiro do Inter aqui, inclusive acho que foi um movimento terrível que eu fiz, porque conhecer aquela história, né? Quando tu vai no restaurante, não visite a cozinha. E visitar a cozinha do clube, a gente pode encarar uma realidade que não é aquela realidade que tu esperas. E dentro de um departamento, de um conselho deliberativo de um clube, e eu estou falando pela grande maioria dos clubes, ninguém ali tem conhecimento sobre a indústria do esporte. Ninguém tem ali conhecimento sobre tecnologia. Todos querem saber do que estão falando na rádio local sobre o clube. É isso que preocupa todos ali. E com o jogo de domingo. É isso. Quando, na verdade, os clubes precisam de uma visão muito mais ampla que isso. Precisam assumir a relação com a comunidade. Precisam assumir que são empresas de entretenimento. Precisam contratar os melhores profissionais. Precisam executar profissionalmente projetos de longo prazo. Isso é fundamental. E agora é hora dos profissionais. O mundo pós-Covid-19 vai trazer grandes oportunidades também, viu? E eu acredito, como o Amodeu falou, eu acredito muito com ele, o modelo jurídico não vai afetar os grandes clubes brasileiros, mas ele vai dar competitividade para médios e pequenos clubes. Isso sim. E quando for possível capital externo entrar no Brasil, não vai ser os grandes clubes que o capital externo vai buscar. O PIB do futebol brasileiro deve ser algo em torno de 7 a 10 bilhões de dólares, algo que depende da forma como se calcula esse PIB, mas um fundo Qatari não precisa de 2 assinaturas para comprar todo esse valor. Então, tem dinheiro de fora que vai entrar no Brasil em algum momento e eles vão atrás dos clubes médios e pequenos que estarão numa outra formação jurídica. Eu acho que tem muita oportunidade, mas profissionalizem seus clubes e diminuam a camada política deles. Muito legal. Eduardo, obrigado pela presença.
Carlos, obrigado pela presença. Queria ouvir só rapidamente as considerações finais e não tenho o que falar. Eu acho que quem assistir esse bate-papo vai conseguir entender os grandes desafios e os caminhos, por exemplo, que o Grêmio percorreu e que sirvam para reverberar para outros clubes brasileiros dessa mesma linha. Legal, Amir. Muito obrigado pela oportunidade da gente ter esse bate-papo. Eduardo, prazer falar contigo e ter a oportunidade de debater essas questões. Eu acho que sim, nós temos desafios muito importantes, desafios de um mercado incerto, né? E a incerteza sempre traz dúvidas, traz medos, né? Mas eu concordo plenamente com o Eduardo que nós vamos viver um momento de enormes oportunidades. Oportunidades de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os diferentes setores da indústria do futebol, e a profissionalização dos papéis terá cada vez mais um peso importante, né, e determinante para que o salto de qualidade para esse novo mercado que deverá se apresentar, ele aconteça. Os clubes que pensarem isso de modo vanguardista, que pensarem isso durante o período da crise, porque nós, como CEOs de clubes de futebol, precisamos pensar nisso. Eu não preciso me preocupar neste momento exclusivamente, mas predominantemente com o fluxo de caixa de curto prazo e com a questão orçamentária de curto prazo. Eu preciso pensar como será o clube depois que esse momento passar. Preciso pensar como eu vou estar estruturado quando esse momento passar. Então, essas questões são extremamente importantes e a gente, sim, vai ter muitos desafios pela frente. Quem sabe a gente vai ter muitas oportunidades ainda de estar debatendo esse novo momento que a gente vai viver. Muito obrigado. Amir, um dos principais pontos negativos de um clube é a questão conservadora do sempre foi assim, o mais do mesmo. Como os clubes agem nas suas rotinas diárias, em muitos casos, porque sempre foi assim. Quando alguém que está fora do mundo do futebol entrar em algum clube para perguntar por que isso é feito dessa maneira, a resposta vai ser sempre foi assim. Na preparação da Inglaterra para os Jogos de Londres, muitas das inovações de cada esporte vieram de pessoas de fora daquele esporte, porque pessoas de fora do esporte têm uma outra visão e têm um questionamento. E a gente está vivendo agora um cenário pós-guerra, e é no pós-guerra que vem as inovações. Então, quem pensar diferente, quem tiver um arcabouço intelectual de inovações, de pessoas diferentes, com oxigênio, para fazer o novo, para criar o novo, para criar a nova indústria, esses vão sair na frente. Então, abrir mão do conservadorismo, pensar diferente, largar o sempre foi assim, questionar absolutamente tudo, inovação, conteúdo, inteligência, análise de mercado e scout. Essa é a solução. Muito legal. Carlos, Eduardo, muitíssimo obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Obrigado a todos.